Olá, sou Hélio Ramiro e você está assistindo Trompete Flix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia, do canal Trompete Flix, e hoje eu tenho aqui mais uma grande presença no estúdio, um dos trompetistas mais longevos da história do Brasil, professor Hélio Ramiro. Pô, Hélio, um prazer. Prazer é meu. Prazer te receber aqui. E vamos falar um pouquinho da sua história e das coisas que você viveu aí, muita coisa da década de 70, 80, 90 e etc. Então vamos começar. Com quantos anos você começou a tocar trompete? Ah, rapaz, eu comecei um pouquinho tarde, né? Eu sou nascido no sul de Minas, né, numa cidade chamada São Lourenço. E naquela época lá, hoje em dia a cidade ainda é pequena, né? Tem 46 mil habitantes. E na minha época era bem pequena, né? Não tinha recursos nenhum. Hoje em dia ainda não tem muitos recursos. E quando eu tinha assim, tipo uns 6 anos e meio para 7, meus pais foram para a igreja evangélica, entraram na igreja e aí eu tentando na igreja aprender alguma coisa, mas não tinha professor. É uma cidade muito pequena e existia alguém que tocava alguma coisa, mas instrumentos de corda, instrumento assim de sopro, não tinha. Tinha um trompetista que se falava bastante nele, que eu conheço a família. Ele já estava aqui em São Paulo há bastante tempo, chamado Jorge Ferreira. Mas lá não tinha. Aí eu tentando aprender alguma coisa na igreja, o meu pai sempre foi ligado à música, mas instrumentos de corda, né? Violão, cavaquinho, bandolim, essas coisas. Ele gostava e na igreja ele até ajudava lá, tocava um pouco. E ia o pessoal para lá, os pastores, para tomar conta da igreja. De tempos em tempo ia um, aí de repente aquele um mudava, vinha outro. Era ministério lá do Rio de Janeiro, Ministério da Madureira. E o pastor presidente lá da Madureira, ele mandava esse pessoal para lá, mas a maioria do pessoal que ia era barbeiro. O cara trabalhava de barbeiro, às vezes tocava um violão, algum tocava, teve um que tocava flauta transversal, e não chegava alguém para um conhecimento assim, para lecionar mesmo, uma bagagem, um negócio. E a coisa foi passando, o tempo foi passando, e o meu pai não queria deixar eu estudar violão. Naquela época o pessoal tinha um pouco assim de coisa com o violão. Aí até que uma época apareceu lá um pastor português para tomar conta do trabalho. E esse senhor, ele era casado com uma senhora que era pernambucana. Ele tinha um filho. O filho dele tocava trombone a pistão. E esse pastor, esse português, tocava um cornetzinho em inglês, mas o instrumentinho era complicado, sabe? Não ajudava muito, não. E tinha um bocalzinho que também era terrível, sabe? Não ajudava o apoio, a borda ali, parece que era... E naquela época a gente sequer sabia que podia trocar de bocal, essas que coisas. Tinha diferença. Que tinha diferença. E esse português, ele andava doido para sair fora desse instrumentinho, porque era duro. Aí até que ele convenceu o meu pai, ele ficou fazendo a cabeça do meu pai para largar o violão, esse negócio, e pegar aquele cornet. E acabou ele convencendo meu pai. Ô, irmão, eu te explico ali, te dou umas aulas e você pega. E o meu pai pegou. Mas o meu pai passava um aperto tocando aquele cornetezinho, porque ele trabalhava e não estudava, não praticava em casa. E para a gente que toca o instrumento, né, instrumento de bocal, e principalmente o trompete, se você fica uns dias sem tocar,
quando você vai, pega, já tem, né? Já dá a diferença. Aí chegava no dia que tinha que tocar lá, o meu pai passava um aperto, aquele cornetezinho. Aí chegou uma época que ele começou a ter uns problemas de dente. Aí ele falou comigo, já que você quer aprender, você pega esse instrumento aí, porque eu vou ter que parar. Eu volto pro violão e você pega o instrumento. Ele nem falava cornet, não sabia nem o nome do instrumento. Aí eu peguei. Aí, como eu era garoto, né? Aí tinha com aquela vontade, aí praticava, sem ter alguém para ensinar tudo. Ele passou para mim o que o português lá, o pastor, passou para ele. E como eu estava na igreja e conhecia as músicas, tocava de cor, alguma lia um pouco, e aí peguei. E aí eu já não sofri tanto como o meu pai, porque eu praticava, né? Então, vai ter culto quinta-feira, por exemplo. Na segunda eu já praticava um pouquinho, terça, quarta. Aí chegava na quinta, eu tocava. Porque o meu pai pegava só no dia de tocar e complicava. Aí sofria, ele ficava igual um pimentão vermelho, tocando aquele negócio. Aí eu fui indo com esse cornetezinho, tocando lá na igreja, mas com esse negócio de ficar revezando, né? Aí com o tempo saiu esse pastor de lá, foi ele, a família embora, esse filho dele, aí veio um outro. Aí, uma determinada época, ela mudou o ministério, apesar da cidade ser pequena, mas existe rivalidade de fé, né? Interpretação da Bíblia, às vezes o pessoal se discorda porque entende um negócio de um jeito, o outro já entende do outro, e aquilo acaba gerando alguns conflitos que o cara muda de igreja. Continua sendo, tendo a mesma fé, mas porque não concordou com uma determinada interpretação, aí ele vai... Visões diferentes. para um outro ministério. Aí foi para um outro ministério, que era do Rio de Janeiro também, ministério de Bento Ribeiro, que antes era Ministério da Madureira, e foi para esse ministério de Bento Ribeiro. E aí o pastor presidente lá de Bento Ribeiro era um senhor muito bacana, fez boa amizade com meu pai, ele não tocava nada. E quando estava no primeiro ano lá desse novo ministério de Bento Ribeiro, o pessoal teve um culto lá de comemoração, uma festa, e foi não sei se foi 1 ou 2 ônibus que eles fretaram lá, que foi para a cidade, foi uma festa e tanto lá. E foi uma bandinha da igreja, que eu não me lembro quantas figuras eram, mas devia ter umas 12 figuras. O pessoal desfilando pela cidade, tocando o repertório evangélico, foi um evento muito bacana. E eu e o meu irmão, que é 1 ano e meio mais novo do que eu, a gente seguindo aquela banda, o pessoal tocando lá, desfilando e tocando. E aí o meu irmão que percebeu, antes de mim, um trompetista, ele era pernambucano, tinha aquele vírus do frevo, né? O pessoal tocando o repertório, e o meu irmão, olha esse homem, olha esse cara, olha como é que ele toca, ele tá diferente dos outros. O cara não tocava melodia, ele ficava costurando, sabe? Fazendo uns floreios, negócio bonito. E eu e meu irmão o tempo todo de olho naquele cara. Ele não era o cara de idade, mas tocando bem, som bonito e tudo, fazendo esses desenhos. Só que o evento foi tudo um negócio rápido, desfilou pela cidade, fez tudo que tinha que ser feito. Como de lá para o Rio de Janeiro é mais perto do que daqui para lá, daqui da minha casa lá dá 300 quilômetros. De lá no Rio, deve ter uns 30 quilômetros menos, deve dar uns 270. Então a logística que eles montaram na época, foi feito todo esse evento na parte da manhã, e com o tempo de sobra para chegar no Rio, para fazer o culto lá do Rio. Então aqueles homens já estavam tudo esquematizados, aí não deu tempo para conversar com esse pessoal e nada. Aí foi passando o tempo, né? Aí, quando é um dia, quem chega lá? Esse trompetista, que eu nem sabia o nome, nem meu pai sabia nada. Ele chegou lá com uma carta do pastor presidente,
apresentando ele lá, falou que ele procurasse o meu pai, que ele queria mudar para lá. Ele não era um cara, conforme eu falei, de idade, mas ele foi aposentado na Marinha, ele era marinheiro, por um acidente, não sei o incidente que houve lá, que ele contou que o cara estava querendo acabar com ele, matá-lo. Ele era marinheiro e estava deitado no cais do navio, estava atracado e ele estava deitado lá. E o cara falou, é hoje que eu vou pegar. Ele estava dormindo. Aí o cara soltou uma balsa, um barco daquele salva-vida que fica na beira assim, né? Sim. O cara desengatou aquele negócio e o negócio caiu em cima dele lá. Ô, louco. Ele ficou em coma vários dias, ele contava, né? Ficou entre a vida e a morte. E aí teve que ser reformado, né? Teve que aposentar por... E ele, eu não sei se ele ainda é vivo, esse cara. Ele era um cara muito inteligente, muito musical, escrevia, fez curso na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro. E devido a esse problema, ele teve que se aposentar novo. Aí ele chegou lá, em São Lourenço, e falou assim, eu estou querendo morar aqui, porque eu gostei da cidade, e o pastor Horácio, que era o presidente, pediu para procurar o irmão aqui, o irmão me ajudar a achar uma casa aqui para eu alugar. Aí meu pai saiu com ele lá, procurando umas casas, aí acabou ele acertando uma casa que ficava mais ou menos no meio, entre a nossa casa e a igreja. Ficava no meio do caminho ali, numa rua lá, ele alugou essa casa. Aí a gente foi estudar com ele, eu, meu irmão e o meu pai. Mas era teoria e solfejo, não tinha instrumento ainda. Na época parece que a igreja vendeu o cornetzinho, porque não tinha gente para tocar, ou parece que deu um negócio lá no instrumento, aí venderam. Esse instrumento ainda está por lá ainda. Aí ele ficou dando aula para a gente de teoria e solfejo, para eu, meu irmão e o meu pai. Quando a gente estava com certo tempo estudando, aí ele falou, vou ao Rio e vou trazer alguma coisa para nós aqui, um material, mas não falou o que era. Aí foi para o Rio. Chegou lá, aí conseguiu uns instrumentos, conseguiu 2 trompetes, conseguiu bombo, umas coisas lá, instrumento de percussão, e levou. Mas conseguiu um trombone também. O trombone é pistão, pro meu pai. Chegou lá, deu esse trombone pro meu pai, aí eu peguei um trompete daquele, era tudo instrumento complicado, sabe? Não era instrumento assim de linha, não. O meu irmão pegou um, eu peguei outro, e ele chegou a formar uma bandinha na igreja. Mas devido a esse acidente que ele teve, ele era um cara que, quando mudava o tempo, ele tinha um negócio, sabe? Ficou sequela do acidente. E o cara era maluco, por exemplo, ele estava conversando com você aqui, de repente, olha, eu preciso ir em tal lugar, e saía e largava a conversa, o assunto no meio, e deu a doida no cara de voltar para o Rio de Janeiro. Pegou as coisas e foi embora. Largou tudo lá. E a gente ficou lá, mas o instrumento ficou. Ele voltou para o Rio de Janeiro. Isso era quase finalzinho de 1970. Aí... Só para as pessoas entenderem, você está com 78 anos. 78 anos. Tá. Não, eu estou errando na data. Não era isso, não. Eu sei que depois que ele mudou, que ele foi embora, que a gente ficou por lá, aí um dia ele aparece lá. A gente estava em casa, porque o pessoal que ia lá na cidade procurava meu pai aqui. Meu pai tinha muita amizade com esse pastor presidente. Quando o pessoal queria ir lá para conhecer as águas, o parque, as atrações da cidade, procurava meu pai, que meu pai também trabalhava nesse parque das águas, sabe? Aí quem aparece lá? Esse senhor aí. Ó, eu vim aqui buscar os meninos. Mas como buscar os meninos? Porque a gente já tocava na igreja, né? Eu estou morando em Cabo Frio, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Estou morando lá, com a igreja, eu moro na igreja e estou com uma banda lá, com os músicos, e os meninos vão tocar, tem lugar para eles ficar, tem lugar...
eles vão tocar na igreja e tem trabalho. O cara era doido, não tinha nada. Tinha lugar para ficar e a igreja para tocar, mas trabalho, que é o principal, não tinha. O cara levou meu pai e a minha mãe na conversa e eles deixaram, a gente foi. Aí parou. Quantos anos, mais ou menos, aí? Nessa época eu tinha quase 17. Já estava no início da década de 60. Isso é. Aí o meu pai com a minha mãe acabou, como que eu conhecia ele já de um certo tempo, deixou a gente ir. Só que lá em Cabo Frio não era essa história. Cabo Frio era uma cidade pequena e estava começando um bairro grande lá que o prefeito doou, não sei como é que foi aqueles negócios, que deu terreno para várias pessoas ali. E nessa área lá que foi formada praticamente uma outra cidade, foi construída essa igreja lá e tinha vários membros da igreja que moravam por ali, sabe? E o trabalho que ele falou que a gente ia trabalhar, que é a Companhia Nacional de Álcalis, eu me lembro até hoje o nome, ficava em Arraial do Cabo. Lá, parece que o Alexandre Frota é desse lugar, Arraial do Cabo, um lugar muito lindo. Mas que trabalho, não tinha nada, sabe? Aí foi 3 meses duro, porque eu não me lembro se eu já estava alistado no Exército, porque quando eu vim para cá, eu já vim com o alistamento em mãos. Mas foi tudo assim, na sequência. E aí, como não deu certo lá, ele tentou me ingressar na Marinha, mas não é assim. Chegou a me levar lá no Rio de Janeiro, na Marinha, mas falei, não vai dar esse negócio aí não. Aí voltei lá, em Cabo Frio. E aí tinha um senhor lá que era membro da igreja, que tinha uma filha que morava no Rio. E essa filha dele foi visitá-lo lá em Cabo Frio. Aí combinamos. Não, você pode levar ele, aí coloca ele no ônibus para a terra dele, e a esse senhor chamado Torquato. Não pode ficar tranquilo que a minha filha vai te pôr no ônibus e tudo, que eu era caipirão, não tinha experiência de nada, nunca tinha saído de casa. Aí deu até um atrito lá entre ele e esse senhor, porque eu fiquei na casa do senhor Torquato, ele chegou lá querendo me tirar de lá e o senhor Torquato não deixou. 3 meses, aí fui. Voltei para minha terra, lá, São Lourenço. O cara meio doidão, né? Era doido, não era doidinho da Silva. Quando mudava, o pessoal falava mudança de lua, Sim. do tempo, não sei o que, ela dá uns... Ele mudava. Nossa, a única pessoa que ele respeitava era o sogro. O sogro dele era um senhor assim, meio parecido com o avô do Gil Trompete. Uhum. Aqueles caras bravos, aqueles... E aí ele tinha receio daquele sogro dele. E aí o que acontece? Eu fiquei 3 meses, voltei. Passou 1 mês, o meu irmão também voltou, chegou lá em São Lourenço. Aí estava tendo um atrito com o meu pai, porque lá em São Lourenço não tinha trabalho também. E aí a gente já tinha saído da adolescência, estava saindo e coisa e tal. E meu pai querendo que a gente trabalhasse, mas trabalhar em quê se não tem serviço? Aí ficava procurando serviço. Aí eu fazia o que aparecia, né? Quando aparecia, eu fazia. Época de férias, tinha movimento lá nesse Parque das Águas, eu ia trabalhar lá, ele me colocava lá, aí quando terminava o movimento, aí ia para um outro lugar, o que tinha eu fazia, trabalhava. Mas a gente estava tendo uns atritos lá, eu e o meu pai, a gente lá. E tinha uns tios, que é irmão dele, a festa de comemoração da cidade é dia 10 de agosto. Uhum. Quando eu voltei para lá, já era no início desse ano aí de 64. 64 já. Início de 64. Eu estava com 17 anos, eu acho. E aí, devido a esses desentendimentos do meu pai, que ele queria que a gente trabalhasse para levar, para ajudar em casa. E não tinha trabalho.
Quando tinha, a gente fazia. Eu era o mais velho, né, da turma lá, era o que mais sofria, né? Aí eu falei para minha mãe, tá tendo esses problemas aí, serviço a senhora sabe que a gente não encontra. E quando o meu tio vinha aqui, era irmão do meu pai, um dos mais novos, né? Se ele vinha aqui para a festa da cidade, eu quero ir para São Paulo com ele. A senhora ajeita minhas coisas aí, que se ele vir, isso já era mais ou menos meio de abril. Aí quando foi em agosto, meu tio trabalhava aqui na VASP, a companhia aérea, lá existia a VASP. E ele foi para essa tal festa. A festa lá começa tipo dia 1º e o último dia da festa é o tal do dia 10, né? Aí o dia 10 é o ápice lá do negócio. Aí ele foi. A minha mãe, o meu pai conversou com ele, falou, não, tudo bem, eu levo ele, vai comigo. Aí embarquei lá no dia 11 de agosto de 1964, num trem. Meu tio gostava de viajar de trem, né? Parece que foi uma das últimas viagens que aquele trem fez, né? Ele passava lá pela minha cidade e vinha na Serra da Mantiqueira, ele vinha pelo pé da serra, assim, tem a linha férrea lá. E quando chegava lá num túnel, era 2 máquinas para descer a serra. Uma ficava lá atrás segurando e a outra também brecando. E chegava numa cidade chamada Cruzeiro, que fica entre o Rio e Minas. A Cruzeiro faz divisa com Minas e com o Rio, e ela pertence ao estado de São Paulo. Ali a gente fazia baldeação, entramos no outro trem que via do Rio para São Paulo. Quantas horas para chegar em São Paulo? Levou tempo. Eu embarquei lá tipo 7 horas da manhã. Eu cheguei na casa que nós fomos morar, lá que eu fui morar, era tipo 8 horas da noite. Inteiro, levou mais, o dia horas. Todo, 12 horas. Levou bastante tempo. Eu cheguei em 11 de agosto de 64, essa data eu não esqueci. Aí foi aonde eu fiquei procurando professor, fiquei procurando um trompetista que morava lá na minha cidade, o Jorge Ferreira. A família dele mora aí na Penha. Eu não sei se ele ainda está vivo, porque ele teve problemas, acho que teve AVC, tudo, e eu andei. Uma época eu fazia visita para ele lá, mas agora já tem um tempo que eu não vou. Tinha uma filha dele que trabalhava no Bradesco ali da Avenida Ipiranga, mas parece que até aquela agência fechou. Aí eu não tive mais contato. Eu não sei se ele ainda está vivo, espero que esteja. E quando eu achei esse trompetista, eu queria ter aula com ele, mas ele não dava aula. Falei, me apresenta alguém aí, porque eu estou querendo estudar. Aí apresentava e ninguém queria saber de dar aula, sabe? Tinha até um que morava lá na Penha, chamava Benedito. Ele era trompetista conhecido na praça aí. E tinha uma tia, o pai da minha mãe, que morava vizinha desse senhor Benedito. Chegou a falar com ele, eu cheguei lá, tudo, mas ele também não quis dar aula. Quem eram os trompetistas da época? Os conhecidos? Então, nessa época, eu fui conhecendo aos poucos, né? Porque tinha um ponto lá na Sé, bem em frente à escadaria da igreja. Ali tem bastante espaço. Uma praça, né? Uma praça grande ali. Isso, então, o pessoal se reunia ali, e esse Jorge passava por ali. Tinha um trompetista, tinha esse Benedito, que morava lá na Penha, sou Benedito. Tinha um trompetista chamado Jorge, era um outro Jorge, que eu esqueci o sobrenome, tocava bem. E tinha um trompetista que negociava trompetes, bocais. Às vezes a pessoa tinha um instrumento para vender, como ele tinha bastante conhecimento. Rubens, fica com esse trompete aí, estou pedindo tanto. Aí, se você pedir alguma coisa a mais, é seu. Ou se você vender pelo preço que eu estou pedindo, eu te dou a comissão. Inclusive, o primeiro trompete que eu comprei, assim, de mais categoria, foi dele, um Selmer usado. Que modelo de Selmer? Não lembro, rapaz. Já tem bem tempo isso aí, não lembro. Mas, quando eu vim para cá, que eu consegui um trabalho numa firma,
porque eu vim com o alistamento na mão, né? Aí ninguém dava trabalho. Eu pegava o que aparecia, porque tinha que sobreviver. Aí, quando eu consegui serviço numa firma, eu formei amizade com um senhor que era encarregado dessa firma, e ele era um pernambucano que tocava trompete, sabe? Ele era amador, tocava trompete. E eu um dia estava fazendo um serviço próximo da casa dele, eu ouvi o som. Aí fui conversar com ele, aí falei, poxa, eu toco um pouco desse instrumento aí, eu estou procurando professor e tá difícil. Mas aí o meu interesse era arrumar um trabalho, e ele era encarregado numa firma lá em Santa Amaro. Aí eu falei, ó, quando surgiu uma vaga lá, se der para você me indicar ou falar para mim, eu vou lá. Aí um dia ele foi me procurar, surgiu a vaga lá. Aí eu entrei nessa firma lá e continuei procurando professor, né? Mas como eu tocava, o primeiro pagamento, o salário que eu recebi, eu acho que eu já tinha algum dinheiro, eu fui comprar um trompete. Aí fui lá na fábrica que era na Brigadeiro Tobias, próxima ali da Sala São Paulo ali. Sim. Brigadeiro Tobias. Fui lá comprar o instrumento. Aí escolhi lá o instrumento, levei. Que instrumento que era? Era um veril. Veril. A fábrica era ali. Aí levei esse instrumento. Então, era uma época que estava explodindo em todo lugar os conjuntos, né? O pessoal falava iê, iê, iê. Existiam as orquestras de Silvio Mazuca, Leopoldo de Tupã, não sei quem, um monte de orquestra. Quase toda casa tinha uma orquestra, uma banda, né, própria, Isso. tinha muito trabalho na época. Aí começou uma certa rivalidade, porque toda a rua, assim, se tinha uma rua de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, tinha no mínimo um grupo ensaiando ali, com guitarra, contrabaixo, às vezes tinha 2 guitarras, tinha um tecladinho, uns negócios, e eu me fiava junto com aqueles caras, vem tocar com a gente. E tinha uns colegas lá desses grupos aí, vai lá na ordem para você tirar a carteira, do jeito que você toca, você pega a carteira. E eu, não tem condição, não. Vai, rapaz. E os caras me empurraram até que eu fui lá. Fiz a inscrição e fui lá. Foi bom, né? Na época precisava da carteira para trabalhar? Precisava. Tinha uma fiscalização rígida. Você, por exemplo, se você fosse lá fazer o exame e não passasse, você pagava uma licença, eles te davam uma carteira provisória, mas você pagava, e você ia tocar nos bailes por aí, interior e tudo, ou mesmo que fosse em outro estado, de repente chegava o fiscal lá. E se você não tivesse com essa carteira definitiva ou provisória, os caras te brecavam mesmo. Era complicado o negócio. Aí eu fui lá para fazer esse exame. Chegou lá, tinha na banca quem examinava era o Leôncio, que era um professor de trompete. Ele era contemporâneo desse povo aí, do Felpudo, do Buda, do Capitão. O Leôncio era o cara que examinava a parte prática e o Gilberto Galhardi a parte teórica. Uhum. Então, tinha uma sala lá cheia, tinha mais de 30 trompetistas ali, tudo para fazer exame. Acho que se tivesse uns 2 trombonistas, naquela época tinha pouco. Quem levantou o campo do trombone em São Paulo foi o Gilberto Galhardi. Aí eu fui lá. Só que antes de ir lá se apresentar, tinha um cara falando pra caramba lá, conversando, o cara gostava de conversar. Aí o cara ficou lá, formou uma rodinha lá e o cara falando. Ele falando que tocava bem trompete, coisa e tal. Olha, tá vendo aquele cara lá? Mostrou o Galhardi. Eu vou tocar uma música dele, para mostrar um pouco do que eu sei. Mas o cara já tinha reprovado, o Galhardi já tinha reprovado ele umas 2 vezes. E ele falando e a gente ouvindo, né? Para mostrar um pouco do que eu sei. Aí teve uma hora que ele falou para mim, se você quiser estudar, tem um professor bom para te indicar. Eu falei, eu quero. Porque eu perguntei para ele, porque ele estava falando de trompete, coisa e tal.
Aí eu falei, você dá aula? Ele falou, não, eu não dou aula. Mas se você quiser estudar, tem um professor bom para te indicar. Aí me deu o endereço do Tião. Tião Godinho, que era irmão do Cazé, do Walter. E eu peguei o endereço do Tião e no exame lá, na parte prática até que eu não fui mal. Mas o Leôncio falou para mim, ó, você não tá mal, você não tá cru, em vista de outros que tá passando aqui, você... Mas não dá para me te aprovar, porque aqui é o seguinte, se eu te aprovo aqui e você reprova lá, não tem jeito de você pegar a carteira. Ou se você é aprovado lá, mas não é aprovado aqui também, aí falou assim, você tira uma provisória para você trabalhar, só que eu ainda continuava trabalhando na fábrica. Uhum. E você vai trabalhar e estuda, só que eu saí já com o endereço do professor, eu levei pau lá na prova, mas saí com o endereço de um professor, que era o Tião, né? O Tião. Aí o meu irmão estava no exército nessa época. E eu já tinha me livrado do exército, porque eu vim com o alistamento, me apresentei aqui e fui dispensado. E nesse meio de tempo aí, que eu consegui o trabalho nessa fábrica, que eu comprei o trompete e tudo, eu continuava trabalhando e estudando com o Tião. Mas o primeiro que foi lá para estudar foi o meu irmão. O meu irmão, depois que teve umas 3 aulas com ele, ou 4, o cara é bom, né? O cara é bom, pode ir lá que o cara conhece. Aí fui, acertei com ele. Ele morava na Rua Muniz de Souza, aí, na região do Cambuci ali. Aí estudei com ele lá, e depois de lá eu estudei... Quanto tempo você estudou com o Tião? Ah, estudei bastante. Eu estava imaginando, porque nessa casa lá que ele morava na Rua Muniz de Souza, eu fiquei ali, acho que quase uns 2 anos. Ele mudava bastante. Aí se você, por exemplo, uma média de 1 ano para cada casa que ele morou, já dá mais de 4 anos. Porque eu fiquei mais de 1 ano e meio ali nessa casa na Muniz de Souza. Depois ele mudou para uma outra casa numa rua de trás, paralela, que chama Miguel Teles Júnior. Eu fui para lá estudar com ele. Aí ficou um tempo lá, depois ele mudou para uma outra casa na Rua Independência, próximo ali do Lago do Cambuci. Uhum. Eu fui. Dessa casa ele mudou para uma outra que fica mais ou menos paralela com a Avenida do Estado, uma daquelas ali, eu não lembro o nome. Eu fui. Um dos últimos endereços que ele teve foi aí na Rua Peninos, mas aí já dá umas 4, né? Se você for por 1 ano e pouco, cara, foi bastante tempo. E ele tinha vários alunos, porque ele parou de tocar cedo devido a ele ter um problema de saúde, ele fumava muito, e ele teve que parar. Mas quando eu estudava com ele, né, comecei a estudar, e eu trabalhava nessa fábrica, um dia chegou o meu irmão lá, falando, o Tião falou para você ir tocar com ele hoje. Naquela época eu tinha um pouco mais de trabalho, e ele tinha um grupo instrumental que tinha, não sei se era 3 ou 4 sopros. Tinha uma casa aqui eu não sei se ali é Domingos de Moraes, região da Saúde, ali próximo daquela Ultrafarma por ali, chamava Imperador. Uhum. É um prédio grande e embaixo assim, ainda está lá tudo ainda. Só que não tem mais esse clube lá, essa casa noturna. Chamava Imperador. Tipo um clube, né? Clube de dança. Só que em cima tinha moradia, né? Era apartamentos, era residencial. E eu falei, mas como que eu vou lá? Aí ele falou que está enrolado lá e para você ir lá para ajudá-lo lá, tocar lá. Ele tocava trompete nessa época. E o grupo era dele lá. Aí era 2 trompetes, ele, e no caso eu fui junto, e tinha um tenor também, sax tenor, tinha o pessoal lá, teclado, coisa e tal. Aí eu fui. Foi a primeira vez que eu subi num palco mesmo assim, né? Porque antes tocava na igreja, mas num palco mesmo assim foi a primeira vez. E aí fui aprendendo, porque estudar é uma coisa, tocar é outra.
Totalmente. E ele dando uns toques, pegando no meu pé. Isso antes de começar a fazer aula com ele? Não, já estudava aula com ele, né? Porque eu trabalhava na fábrica e estudava com ele. Entendi. Fazia frio, se estivesse chovendo, frio, do jeito que estava, eu pegava o trompetinho e ia lá para casa dele. E agora vamos falar um pouquinho das suas aulas com o Tião. Como que eram essas aulas? O que ele passava? Métodos? O que ele trabalhou com você? Então, naquela época, a gente não tinha bagagem quase que nenhuma, mas devido aos colegas que foi para lá, que alguns foi eu mesmo que levei, a gente chegou à conclusão e foi comprovado que ele era um clínico. Uhum. Porque, por exemplo, se chegasse 4 alunos para estudar com ele lá, junto, ele falava para você, toca aí. Ele tinha um meio para resolver o seu problema. Na hora ele já arrumava um meio ali e resolvia. Aí falava para o outro, toca aqui. Aí já o problema já era diferente do seu. Ele já tinha um jeito para corrigir aquele cara. E depois dessa época que eu tive essa estreia lá com ele nesse clube, no Imperador, eu fiquei um tempo lá com ele, depois parou, porque naquela época já tinha implicância, né? O Imperador era uma casa grande, a gente tocava lá nos fundos, e tocava o mais piano possível, mas o pessoal que morava lá para cima implicava, sabe? Uhum. E o dono lá pegava no pé dele, até que, não sei porquê, uma época ele parou. E aí, como ele parou, e foi mais ou menos na época que a firma também me dispensou, porque foi quando surgiu o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Foi quando criaram isso. E aí o dono lá da firma, os colegas aderiram, né, assinaram, mas o cara fez um acordo, ele falou, eu pago para vocês 60% do direito de vocês continuam trabalhando. E eles não tinham falado nada comigo, nem o patrão e nem o chefe lá. E eu estou trabalhando. Aí quando foi um dia ele me chamou, o dono lá falou, ó, é o seguinte, seus amigos já aderiram aí o FGTS e você precisa decidir. O acerto que eu fiz com eles eu faço com você também. Eu pago para você 60% e você continua trabalhando. Eu vou dar um prazo para você pensar e depois que terminar esse prazo, ou a gente faz isso, ou se você não aceitar, eu te pago tudo e te dispenso. Como eu já estava mesmo debutando lá no trabalho de músico, né? Uhum. Tocar num conjuntinho aqui, outro ali. Aí aproveitou a hora e... eu não aceitei o negócio. Aí ele me pagou tudo e me dispensou. Aí que eu enfiei mesmo a cara na música e continuar estudava com o Tião. Mas aí o fato dele entender bastante, eu digo porque naquela época era complicado, era difícil arranjar material, né? E aí quando eu conseguia, porque tinha a Casa Manon, rapaz, eu tô meio rouco por causa do tempo, né? Tomar uma aguinha, Bruno. A gente comprava algum material nessas lojas, né? Na Manon, tinha a Bevilacqua. E aí, às vezes, a gente achava algum material que ele não tinha em casa, porque o método que ele estudou mesmo com o italiano, que veio para cá na época da guerra. Conta sobre essa história desse professor dele. Então, ele falava, não me lembro como é que ele falava o nome do cara, não sei se é Jamarusti. Uma vez ele falou que era José Evaristo, né? Esse cara era um italiano que veio para cá na época da guerra, mas o cara era do meio erudito, do clássico, né? Tocou no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Tocou no Teatro Municipal, o cara conhecia muito, eu não conhecia esse senhor. Mas o Tião só falava dele, falou, esse que me ensinou tudo de trompete. Aí ele falava, porque nas aulas que a gente tinha lá, era aula individual, né? Às vezes era 1 hora de aula, 1 hora e pouco. Depois, quando terminava, tinha 2 horas de conversa. Ficava batendo papo e ele falava sempre desse professor aí.
O cara conhecia muito, o cara tocava no instrumentinho baixinho, eu não sei, Becquerete, um negócio assim. E o cara tocava demais. Aí o Tião falava que quando chegava na aula lá com um trompete melhor, ele olhava e falava, esse não precisa tocar, ele toca sozinho. Aí o cara pegava o trompete, o bocal e saía lá. E o Tião falava que na orquestra, nos ensaios, às vezes quando faltava um clarinete, por exemplo, aí tá tocando, ensaiando uma obra, chegava na hora que tinha um solo do clarinete, ele via que o clarinete não estava lá, ele tocava o solo do cara de cor. Sabia muito do repertório, conhecia tudo. E de trompete conhecia muito. Tinha antes que aprendeu tudo com ele. E às vezes que eu cheguei a ver o Tião tocar foi assim, lá nesse night club aí que eu falei, Imperador. Que aí eu toquei com ele lá, né? E algumas vezes toquei também em naipe, que tinha uma orquestra chamada Clovis Eli, que essa orquestra, o Eli, que era um turco, ele formou essa orquestra com o irmão dele, do Tião, que era o mais velho, né, o Clovis, que tocava sax. Aí era uma família de músicos, né? Família de músicos. Clovis, o Tião, o Cazé, um grande saxofonista. Cazé, o Walter e o Pedro. E tinha as irmãs. Tinha uma irmã dele mais velha que morava na região por aqui, ali, na Lins, naquele pedaço por ali, perto daquela igreja que tem, Margarina Maria. Ela morou por ali. Mas era tudo ligado à música. Eles vieram, eles mexiam com música lá na terra deles, em Guaxupé, sul de Minas. Tinha uma usina lá, não sei do que, e o seu Godinho, que era o pai deles, ele era mestre de banda lá, o Tião que falava, né, nessa usina. E o dono lá da usina, aquele pessoal lá, ligado à prefeitura e tudo, dava o instrumental e tinha a banda, tudo, que o seu Godinho que cuidava. E foi lá que o Clovis começou. O Clovis era o mais velho, e o Tião falou que uma vez foi um pessoal lá, e o Clovis tocava sax tenor. Tocava tudo que ele pegava, né? Aí ele ficava olhando o cara tocar, quando o cara largava o instrumento lá, ele cantava e saía tocando. Era o que o Tião falava. Aí diz que foi um pessoal lá, todo músico, grupo musical que ia fazer alguma coisa nessa cidade, ia visitar a família deles, porque negócio de música, né? Aí diz que essa banda chegou lá tocando, e o Tião falava que tinha um clarinetista que tocava muito, sabe? O cara floreava, o cara saía, o maestro deixava e ele saía. Aí diz que o Clóvis ficou impressionado com aquele clarinetista. Aí falou, pai, eu quero tocar clarinete. Aí o velho não queria que ele largasse o instrumento que ele estava tocando. Eu não sei se era saxo, o que era. Aí o velho, para sair fora, falou assim, o Tião contando, se você aprender a florear, enfeitar, se você aprender a enfeitar, eu deixo você passar para o clarinete. Não deu outra. Quando ele pegou o clarinete, ele saiu. Aprendeu. Já estava no sangue do cara. Aí chegou uma hora que não dava mais para ele ficar lá, porque ficou pequeno o espaço lá para ele. Sim. Aí ele veio, mas o Tião falava que ele tocava tudo. Porque ele disse que o senhor Godinho, o Tião chamava Sebastião Ferreira Godinho. E o pai era, não sei o que lá, Godinho. Esqueci o nome. Esse senhor Godinho, ele estudava o contrabaixo acústico para tocar na missa. Então ele ficava a semana inteira estudando aquele instrumento para chegar no dia da missa e ele ter tranquilidade. Mas chegar no dia da missa ele ficava nervoso. O Tião que me falava essas histórias. Ele ficava nervoso, aí o Clóvis catava o contrabaixo, chegava lá e tocava. Olha só. Aí teve algumas histórias que o Walter mesmo falou, porque disse que teve o pessoal falava que o Clóvis pegou o bandoneon e saiu tocando. O bandoneon é um instrumento complicado. O Walter falou, não é bem assim. A história é que apareceu uma orquestra lá, que eles falam atípica, lá da Argentina, e foi lá na usina visitar a família, almoçar e tudo.
Porque todo músico que chegava na cidade, o pessoal já levava para casa deles. Uhum. Aí o pessoal foi tocar umas coisas lá para a família, né? E o Clóvis ficou olhando o cara do bandoneon tocar. Ele disse que quando você puxa é um som, quando você fecha é outro. Na mesma posição, não sei como é que é um rolo. Mas aí o Walter falou que na época o Clóvis estava com cachumba. A história que o Walter falou. A história, o pessoal falava uma história um pouco diferente. O Walter falou, ele tinha pego uma cachumba e ele teimou de soprar o sax e a cachumba desceu. Aí falou, agora você não pode tocar nada, você fica quieto aí, porque se você soprar, eram uns negócios que o pessoal falava, aterrorizava a turma. E ele ficou lá de molho, né? Não podia tocar o sax, nem clarinete, nem nada. Aí o pessoal tocou lá uns números, lá, coisa e tal, e ele de olho naquele bandoneon. Aí o pessoal falou assim, senhor Godinho, a gente vai dar uma volta na cidade aí, conhecer, o senhor não pode ir com a gente para mostrar os lugares aí, coisa e tal. E parece que falou com o Clóvis, ó, você tá de olho aí, tá gostando do instrumento? Pega aí, fica aí tentando. Só toma cuidado para não deixar cair. E a gente vai dar uma volta aí, toma conta dele para mim. Quando eu voltar da cidade, o Clóvis já estava tocando bandoneon. Ô, louco. O cara tinha música na veia. Era a história que o Walter contou lá no Geller, que eu cheguei a tocar lá um tempinho. E o Walter tocava lá, ele contou essa história. Ele confirmou a história como foi, né? A gente estava conversando sobre isso antes. Eu, nos meus 15, 16 anos, quando eu comecei a tocar nas noites, nos bares da vida, toquei um bom tempo com o Walter. Ele já era um senhor na época. Uhum. Você foi uma vez lá fazer primeiro trompete na banda também, foi substituir alguém. Naquela época tinha bastante. Conheci você. Mauro Miola foi. Uhum. Vi. Tem uma foto aí que vocês têm do Jazz Trump, né? Uhum. Que eu tô junto lá, que até alguém que colocou lá o Mauro, né? Mas não é o Mauro que tá ali é o Gentil. Sim. O Gentil era um grande trompetista que teve aí, trabalhou com o Mazuca, e teve uma época que ele resolveu parar, ele montou um comércio lá em Piracicaba, eu não sei se ele era de lá ou a esposa, mas ele montou um comércio lá, e foi bem no comércio, o comércio estava legal. Mas ele e a esposa se davam muito bem. E aí, de repente, a mulher dele faleceu, né? Ele ficou viúvo, aí ele ficou desnorteado. Aí ele voltou, largou tudo lá, vendeu tudo e voltou para São Paulo. Aí, como ele era compadre, ele chamava o Buda de compadre. O Buda, acho que era padrinho do neto dele. Um negócio assim. E o Buda tinha uma meia sociedade com o Mazuca. Aí ele foi tocar com o Mazuca. Ele fazia o primeiro trompete, o Buda fazia o segundo. Naquela época tinha... ele veio fazer o primeiro trompete, e o Buda, e tinha o Jericó e o Romeu, que foi professor do Mané. Tocava lá, o Romeu era de Rio Claro. O Romeu tocou um tempo lá com o Mazuca, e nessa época, eu não lembro bem o ano, tinha um programa na TV Cultura que o apresentador era o Aguinaldo Raiol. E a banda, tipo um Tonight Show brasileiro, né? A banda era o Mazuca, que fazia lá e acompanhava o Aguinaldo cantava, e um arranjo do Mazuca, de outros, e a banda fazia o negócio lá. E aí variava. Por exemplo, esse naipe, quando eu conheci, era o Gentil, o Buda, o Jericó e o Romeu. Aí, de repente, o Romeu parou, o Mané já estava por aqui, o Manezinho. A gente era bem contemporâneo, né, naquela época. O Mané, eu, o Sérgio Cascapeira, o Reginaldo. Reginaldo Farias. E tinha já um pessoal que já tocava na noite, o Oswaldo Caos, Lausca, um nome diferente,
o Ferrugem. Tinha o Ferrugem. Tinha outros trompetistas por aí. Leoncito. Aloncito. Ele chamava Alain e o pessoal chamava ele de Aloncito. Ele era irmão do Leôncio. Nessa época aí, quando eu comecei a estudar com o Tião, tinha duas pessoas que lecionavam trompete. Era o Leôncio e o Capitão. Existia uma certa rivalidade, porque naquela época o método GAT era bastante difundido para o pessoal que era mais chegado no pessoal italiano, sabe? Esse pessoal que foi professor do Tião, esse professor. Teatro Municipal ali, que tinha muito italiano. Ele dava aula para o Tião no GAT. Depois passou para o outro, o Arbas. Aí, o Leôncio dava aula para os caras e o Capitão também tinha alunos. Só que aí já era uma escola um pouco diferente. Porque o Capitão tinha os amigos lá, por exemplo, o Magno, né, que chama de Maguinho, que é professor do Daniel, pai do Daniel. Ele viajava, que ele trabalhava com o Roberto Carlos, e quando ele estava nos Estados Unidos, ele fez amizade com os caras lá, e os músicos de lá, os trompetistas, indicavam, ó, ele fala, qual o livro que eu posso comprar, que você me indica? Aí os caras indicavam bocal, indicavam livro e tudo. Aí ele ia na loja e comprava, e trazia. Aí, ó, Capitão, eu trouxe esse aqui. A Sandra, esposa dele, eu não sei se ela chegou a ajudar a traduzir alguma coisa, mas copiar na máquina, acertar tudo, ela fazia. Aí ele deixava o material com o Capitão, e tinha um amigo nosso que tocava trompete, que ele era de 3 pontas, chamava José Mesquita. Mas o cara conhecia inglês, estudou na época do ginásio e tudo, e tocava trompete. E o Capitão ia lá no Avenida Danças, lá na Ipiranga. Ô Lula, ele tinha apelido de Lula. Tô com esse material aqui para você traduzir para nós aí. E ele dava o material pro Lula, mas o Lula era sossegado pra caramba, sabe? Ele pegava aqueles caderninhos pequenininhos, assim, quadradinho, aí ele começava, ele copiava a música a noite inteira, porque era difícil até repertório na época. Então, por exemplo, ele tocava lá no Avenida Danças com o Eli, que na época já não estava o Clóvis mais, o Clóvis já tinha falecido. A vida dele, a passagem dele não durou muito tempo na era. Aí aparecia um arranjo, por exemplo, você chegava com um arranjo de alguém, amigo seu, não tinha no repertório do Eli. Aí o Lula ficava a noite inteira ali, copiando. A cantora tá cantando, aí de repente levanta um sax lá, sola, a cozinha e coisa e tal, e o Lula tá aqui. Aí quando ia atacar, atacava. Entendeu? Aí parava, ia entrar o grupo, a coisa, para não ficar pesado e não ficar a mesma coisa. Aí o Lula aqui. Copiava a música a noite inteira, ele tinha muita coisa. E aí ele pegava esses livros que o Capitão dava para ele traduzir, porque ele manjava dos termos, né? Sim. Os termos técnicos, porque ele tocava o trompete. E era um cara que tinha bom ouvido, tirava as coisas da gravação, tudo. Só que ele pegava esses caderninhos, quando ele pegava para traduzir, ficava ali. Vamos supor, 2 horas traduzindo. Aí ficava um tanto... Aí ele guardava o caderno lá. Aí passava dias, de repente ele... vou traduzir de novo. Aí não sabia onde tinha posto aquele caderno, já catava um outro caderno para dar sequência, e vai, coisa e tal. E o Capitão sempre indo lá. E aí, Lula? Ô, rapaz, tá indo. Mas eu não estou tendo muito tempo, mas eu estou fazendo lá. Estou fazendo, fica tranquilo. E, rapaz, passava tempo até que ele acabava entregando o livro original e às vezes entregava a metade da tradução. Então vinha tudo despedaçado já. Ou 2/3, o Maguinho mesmo chegou a deixar material com ele lá, que ele traduziu um pedaço, mas depois que ele... antes dele falecer, o Maguinho falou, você sabe onde mora o Lula? Você não quer me levar lá? Eu sei, porque a gente era muito amigo.
Na época eu fazia bastante casamento, cerimônia de casamento, e ele ia comigo, sabe? A gente tocava junto. E, paralelamente, eu tocava em grupo de baile. E quando tinha serviço aqui em São Paulo, dava para fazer algum casamento e depois ir tocar a festa, o baile. Agora, quando tinha que viajar, aí já não dava. Aí eu punha ele, ou punha um outro, e a gente trabalhava dessa forma. Aí o Maguinho falou, vamos lá. Porque já fazia tempo que ele estava com o livro, não me lembro qual livro que era. Caderno. Aí chegou lá, ele não estava em casa, a esposa dele, chamada Dona Edith, já faleceu também, entregou o livro. E aí depois eu encontrei, falei, a Edith não devia ter entregado, porque eu precisava do livro para me localizar, porque tinha uma parte no caderno tal, outra parte não sei na onde, agora está lá, que eu preciso achar isso, não sei o quê. Mas ele foi passando o tempo, ele foi ficando doente também e faleceu. Mas ele era um dos caras que traduzia esse material, e o Romeu era um cara que tinha... Ele era formado numa outra área que eu não sei o que era. Mas ele tocava trompete e ele tinha uma didática, um jeito para ensinar, que quando o Mané veio de lá de Rio Claro, já veio tocando. Uhum. O Romeu falou, não, agora você vai lá para São Paulo, você vai estudar com o Edgar, lá o capitão, e para você seguir, porque aqui o que eu podia te passar, eu já te passei. Foi o que o Romeu falou, né? E o Mané veio para estudar com o capitão, mas o Romeu traduzia alguma coisa lá em Rio Claro. Ele pegava alguém que conhecia inglês e aí dava alguma divergência nesses termos, que é só músico termos que sabe, técnicos, né? Termos técnicos. Mas ele tinha alguma coisa. Inclusive eu tenho um livro que eu tenho umas traduções, umas coisas lá, faz tempo que eu tenho, que tem umas traduções lá, no pé das páginas, aqueles negócios que eu não sei se foi um japonês que era amigo do cara que tinha esse livro, o Leonardo, ou se foi algum amigo do Romeu, lá de Rio Claro. Aí o pessoal ia juntando esse material, né? Aí o capitão pegava essas traduções, pegava o método, ia lá, pesquisava, testava com ele mesmo, depois passava para os alunos. E aí do outro lado tinha o Leôncio, que lecionava o Gatti. O Leôncio foi um trompetista muito resistente, sabe? Tocava na noite, fazendo primeiro trompete lá na banda do Avenida, porque na época, teve uma época que era a banda do Roberto Galhardo, irmão do Gilberto. E o Roberto escrevia pesado. E aí tem uma música lá, não sei se é espanhola, não sei o que chama, Angelitos Negros. O Leôncio pediu para o Roberto fazer um arranjo dessa música para ele solar. Mas ele falou o tom. Aí o Roberto fez no tom que ele pediu. Aí, tipo, podia ser assim, faltando meia hora para terminar. Para o pessoal entender, quantas horas era um baile? 5 horas? Era 5 horas. Lá no Avenida tinha revezamento com um grupo que tocava, porque a orquestra tocava lá, num palco, e aqui na entrada tinha um outro palco que tocava um grupo. Uhum. Mas quase que sempre esse grupo que tocava na entrada não tinha sopro. Era só teclado. Menor, versão menor. Menor. Cantor ou cantora. E para revezar com a banda, né? Aí quando dava o intervalo, o pessoal descia, tinha uns que ia lá para trás do palco jogar baralho. Sim. E outros descia para tomar cerveja na esquina lá. Uhum. E o Leôncio era um dos caras que descia para tomar cerveja. Cerveja pra caramba. E voltava lá, catava o trompete e pá. Quando chegava 3h30 da manhã, de repente chegava um cara lá, ô maestro, vai lá com ele, dá pra pôr aquela música lá, que o pistão sola aí, que era o Leôncio, né? Os caras nem falavam trompete, nada. Ô Leôncio, dá pra pôr Angelitos aí, que o cara, dá. E tocava aquilo.
E era difícil? Era pesado. Negócio que você tinha que ficar... Não era tanto agudo, mas você tinha que ficar o tempo todo ali, sabe? Uhum. Naquela região. E teve colegas que foi tocar lá que não deu conta, não, porque fazia parte da resistência mesmo. E o Leôncio, às vezes, quando tocava o sufixo, no final da noite ele tocava um dó 6 assim, tranquilo. Caramba. Não tinha noite, não. Era só de cismar, ele tocava mesmo. E aí, nessa época, na banda do Roberto, era o Leôncio de primeiro, tinha o irmão, que era o Aloncito, de segundo. Aí tinha um trompetista que chamava Carmelo, que tocou lá também, no naipe, né? Tinha um que se chamava de Lelo, que tocava trompete, que era irmão do maestro Omar Milani. Então o naipe lá era isso. Aí quando trocava de banda, aí a banda do Eli, aí o naipe era o Leonardo, o Lula, esse que traduzia os métodos, e esse Carmelo. Era assim, tinha o Vicente Ferreira, que era um trompetista também que andava por aí. O Vicente Ferreira, às vezes, ele pegava um circo, né, e saía viajando. Aí quando voltava, chegava por aqui, ia tocar. E como que era essa troca de trabalhos na época? Você tinha vários pontos em São Paulo. Então, tinha 2 pontos. Tinha esse ponto lá da Sé, que ficava em frente à Catedral? A catedral. O pessoal se reunia ali, tipo assim, 16 horas. O pessoal começava a chegar ali. Porque tinha gente que trabalhava em vários tipos de trabalho, né? Tinha gente que tocava na rua fazendo bandinha, divulgando lojas, inaugurando e tudo. Tinha gente que tocava em circo. Aí, de repente, tinha um circo lá na Penha, e o cara morava por aqui, vamos dizer, e ele ia, antes dele ir para o circo, ele passava lá nesse ponto, ficava por ali conversando, tomando café, pegando bocal para experimentar, esses rolos todos. Depois o cara entrava no ônibus e ia para lá para tocar no circo, né? Uhum. E o pessoal ia para pegar trabalho, para bater papo, para fazer pagamento de trabalho ou receber. Aí quando dava tipo assim 15 para 7 horas, descia. O pessoal tinha uma turminha que descia lá para o Paissandu. Até nesse ponto da Sé chegava alguém que trabalhava em circo, esses palhaços mesmo, que ia lá também. Depois descia com alguém dos músicos, que aí esse ponto do pessoal de circo, de teatro, aqueles negócios, era no Paissandu. Se reunia ali no Paissandu, ali em frente ao Ponto Chique, por ali, tem aquela igreja ali também. E os músicos andavam mais um pouquinho, chegavam na esquina da São João com a Ipiranga. Aí reunia o pessoal lá. Foi ali que eu conheci um bocado de músico. E o capitão, nessa época, ele já dava uma passada lá na Sé, porque ele ia conversar com o Rubens e dar risada das histórias do Rubens, que o Rubens era um caipirão, ele era de Laranjal Paulista, e ele fazia os rolos dele, né? Você deixava bocal para ele vender, ou ele trocava instrumento, todos esses negócios. E era aquele rolo de negócio de café. Quem vai pagar o café hoje? E ficava aquele rolo. Ia pro barzinho lá, e não era, o capitão não tomava café simples, não. Era café expresso mesmo. Ah, sim. Se, por exemplo, se a gente estava aqui, isso eu sei porque eu acompanhei ele, né? É uma época que ele tocou no Geller, lá não tinha o café na casa, o café expresso. Mas aí, o capitão, lá na rua tal, não sei aonde, às vezes andava 1 quilômetro para ir lá tomar o café expresso, e ele tomava sem açúcar. Saía andando rápido, para dar tempo, né? Sim. Senão chegava atrasado. Essa época do Gallery com o capitão é o quê? Anos 70? Essa aí... Ou já é anos 80? Porque Não. na época, na década de 70 era o Costita que tomava conta da banda. O Costita inaugurou lá o Geller, né?
Ele montou uma banda lá que variou bastante o naipe. Até na época eles me convidaram. Mas como estava um negócio assim que era para começar, e o pessoal ficava naquela, sabia, né? se ia dar Eu vou certo. deixar o negócio ali, vou aqui, será que vai, será que não vai? E o Zé Vitor, ele era bem novinho, era garotão naquela época. Esse menino, será que esse menino vai segurar mesmo o negócio aqui, essa proposta? E eu tocava em grupo, né? Eu falei, acho que eu não vou atacar, não. Falei com o Costita. Mas aí inaugurou lá, eu não me lembro quem foi o naipe que inaugurou. Porque ali passou alguns líderes ali. O primeiro foi o Costita, que um dos caras que tocou lá de trompete foi o Aloncito. Uhum. Parece que fazia o primeiro. Aí tinha outros. O Lelé passou por lá, eu acho. Passou. O Lelé passou na época do bolão. Porque teve uma época que o Capacete, que era um contrabaixista, que era de Americana. Uhum. O Capacete era um grande músico, tocava trombone, escrevia e tocava contrabaixo. O instrumento dele mesmo era o contrabaixo, que ele veio para cá tocando contrabaixo. E o Capacete era o líder lá uma época no Geller. E de repente ele parou. Eu não sei se ele parou ou pararam ele. E o bolão entrou para liderar, né? Só que não tinha repertório. E tinha um cara lá de Tatuí, o Neves, Uhum. que ele tinha grupo lá, ele tinha estudado nos Estados Unidos, ele era dentista, mas estudava, tocava, acho que teclado. E ele estudou nos Estados Unidos e ele tinha bastante coisa. O Naor tocava com ele. O Naor era um dos trompetes que tocava nesse grupo do Neves. E quando eu conheci o Naor foi em 79, em Campos do Jordão. Eu fui no festival lá de inverno. Nessa época eu estudava na Fundação, lá em São Caetano. Uhum. Mas não era trompete, era outras matérias. Foi lá que eu conheci o Júnior. O Júnior era garotinho. Eu conheci ele lá. Ele tinha um trompete bar, calibre largo. E aí formaram uma orquestra lá, uma orquestrinha lá na fundação. E eu passei nesse teste lá. Era eu e um trompetista chamado Luciano. Ele tinha uma rivalidade com o Wilson Sandler. Uhum. Ele queria ser presidente da ordem e o Sandro não largava a cadeira. Aí nós passamos, né, nesse teste lá da orquestra, São Caetano, mas o maestro era um cara que, não sei, ele acho que não era bem do ramo, a orquestra acabou não seguindo, sabe? E através dessa orquestra teve esse festival que eu fui, né, em 79 para Campos do Jordão. Eu e o Luciano fomos bolsistas e o capitão dava aula lá todo ano para os bolsistas. Aí nessa época eu conheci o Naor, que era um dos bolsistas. Tinha o Anor, Anor Luciano. Anor Luciano. Tinha um rapaz que faleceu há um tempo atrás aí, chamava Virgilino. Não sei o sobrenome, mas ele era muito magrinho, aí puseram o apelido dele lá, de linguiça. Ele era musical, sabe? Todo esse pessoal estudava com o capitão lá. E eu e o Luciano e a Silvia, que era aluno do Dino, nós fomos para tocar na orquestra, estudar com o capitão e participar da orquestra. Uhum. E tinha o outro lado, que parece que tinha banda sinfônica, alguma coisa assim, que estudava o Naor, tocava o Naor e o Anor, e esse outro rapaz, e tinha outros. E na orquestra era eu, o Luciano e a Silvia. E o negócio era assim, foi lá que eu conheci essa turma. O Naor era bem garoto, dessa época, todos eles, o Vinícius, e isso foi em 79. Mas aí eu já trabalhava mais nesses grupos assim de grupo orquestral, né? Grupo que tinha 3, 4 sopros, né? E aí tinha esse negócio da... Mas antes, quando esse rapaz
deu o endereço do Tião lá para mim, que eu fui reprovado lá no exame. Tinham mais de 30 pessoas lá para tirar a carteira. Carteira da ordem. E foi todo mundo reprovado. Inclusive esse rapaz que deu o endereço, ele foi reprovado mais uma vez. Aí o meu irmão foi primeiro lá no Tião. Aí, depois de umas aulas, ele falou, o cara conhece, o cara é bom. Aí eu fui lá. Porque eu ainda trabalhava, nessa época eu trabalhava na fábrica, né? Aí o meu primeiro contato, assim mesmo, num palco, foi com o Tião, né? Lá nessa casa no Imperador. E... Pô, aí perdi o que eu tava falando. Não, mas vamos seguir. Você tocou um bom tempo no Avenidas. Toquei. Então, quando eu comecei a tocar nessas bandas aí, porque como tinha um pouco mais de serviço, quando eu não tinha trabalho no grupo que eu tocava, eu ia tocar com o Clóvis Eli. Tinha o irmão do Wilson Sander, que chamava Oswaldo, Oswaldo Sander. Ele formou uma banda também. Porque nessas casas que tinha por aí, tinha serviço para a banda. Tinha uma casa lá no Socorro, em Santa Amaro, na região da represa lá, represa Guarapiranga. Tinha um tal de um cassino Vila Sofia, que era grande. E o Vadinho, que era esse irmão do Sandro, formou uma banda para tocar lá. E um dos trompetes que tocava lá era eu. Eu, o Cilinho, que era amigo do Júnior, da família do Júnior, o Gerson, saxofone irmão do Júnior, começou também nessa banda do Vadinho. Eles falavam Vadinho. Aí na naipe de trompete lá era eu, o Cilinho, e mais um outro, às vezes ia o Leonardo. Às vezes eu tocava, por exemplo, fazia domingo lá no Vila Sofia. Eu tocava sexta e sábado fazendo baile, viajava para esses mundos afora aí, e no domingo ia lá fazer domingueira com o Vadinho. E aí foi a época que eu comecei a entrar em orquestra, aí eu comecei a fazer alguma substituição lá para o Eli, né? Foi a época que eu estudava com o Tião e foi a época que eu conheci o Cazé na banda do Eli. Porque o Cazé, ele tocava com ele quando ele queria, né? Quando ele estava sem trabalho, ele catava o instrumento e já escrevia um arranjo no mesmo dia, já levava, já punha lá e já saía tocando e ficava lá o tempo que ele queria. O Eli tratava ele assim, ele não ficava parado. Foi onde eu conheci ele lá. Aí fazia umas substituições. Quanto tempo você ficou no Avenida? Eu? No Avenida eu ia mais para substituir, sabe? Mas aí tinha uns caras que empurravam você, né? Toca aí. O cara te jogava uma parte de primeiro lá para ver, alguns, para ver o que ia acontecer, né? Fogueira, e outros, né? Então, para ver se... E aí, nessa banda do Roberto, que eu tô te falando, um dia eu acabei fazendo primeiro. Eu não sabia que o trompetista lá, o Toninho Guelli, ele era italiano. Antônio Guelli, ele morava na região da freguesia. Ele tocava lá, fazia o primeiro. Ficou muito tempo na Europa. O Alonso também ficou na Europa uma época, não sei se eles se encontraram por lá. E um dia o Guelli faltou. Eu não sei se já estava esquematizado. Chega lá, o Roberto falou, senta aí, porque o Guelli não veio até agora. E eu acabei tendo que me virar lá. E aí a gente ficava quebrando a cabeça, né? Quebrando a cara, porque... Repertório pesado? Pesado. Pesado mesmo. Mas eu tinha uma boa resistência, sabe? Porque eu fiz um bom alicerce lá com o Tião, sabe? Esse negócio de agudo, o cara que toca primeiro trompete, ele tem que ter uma certa extensão, né? E era uma das coisas que pouco eu estudei com o Tião. Mas ele até pegava no meu pé, né? Porque ele falava assim, o agudo, depois que você praticou os seus estudos, coisa e tal, falta 15 minutos para você parar, aí você pratica um pouco do agudo.
Mas não fica o tempo todo estudando agudo, porque vai te quebrar o bico, vai te deslocar a embocadura. Inclusive esse Leonardo, que era grande amigo meu, que fabricava óleo e tudo, ele teve um incidente na vida dele sério. Porque ele morava lá no Taboão, depois do centro do Taboão. Eu fui na casa dele várias vezes, e tinha uma vizinha dele lá que ficou brava com ele lá, porque ele pegava o trompete e só estudava agudo. Quando ele... A primeira vez que ele ouviu o Ferguson foi o What's New. Ele que contou para mim. Ele estava em casa, e aí quando ele estava ouvindo o rádio lá, que pintava essas bandas, né? Não sei se era o Fausto Canova, o apresentador, um desses aí. Falou assim, agora nós vamos ouvir um pistonista com a banda, a orquestra do Estanquento. Ele é um jovem que tem... Aí falou a idade que o Leonardo me contando. Uns 20 anos. E ele vai tocar um número aqui que foi feito para ele, que era o What's New. Aí o Leonardo parou. Só que do jeito que ele parou, depois que terminou a música, ele ficou lá na cadeira. Ficou lá. Em choque. A mulher dele que teve que chegar lá. Acorda. Ele nunca tinha visto, nunca tinha ouvido alguma coisa. Aí o que acontece? Ele ficava perseguindo os agudos, estudando agudo. Porque ele tocava primeiro lá com o Roberto, e essa vizinha dele era uma italiana, eu cheguei a vê-la. E ela vivia brigando com ele por causa do estudo de agudo. Aí a época que ele comprou a casa era igual hoje, que os caras formam uma vila de sobrados e coisa e tal. A casa dele não era sobrado, nenhuma das casinhas lá. E o muro de divisa era o mesmo muro para dividir. É germinada, né? Para ele e para ela. Aí o que ele fez? Ele levantou 1,5 metro o muro por conta dele, já para não passar som para lá e para a mulher ficar... E ele tinha um quartinho lá nos fundos, e eu cheguei aí na casa dele, porque ele cozinhava bem, fazia um churrasco, fazia tudo bem, caipirinha, tudo. A gente ia lá e o Maguinho ia sempre comigo lá. Eu passava na casa dele e de lá nós seguia para lá. E o Leonardo pesquisando, mas não largava o agudo. E aí essa mulher encrencou com ele um dia lá e falou, vou te matar, desgraçado, vou te matar. E ele já tinha sido da polícia, o Leonardo. Você não mata ninguém? Então vem aqui. E saíram lá na rua. E a mulher meteu bala mesmo, descarregou o revólver. Matou ele? Não, um tiro pegou na mão aqui, não sei como é que foi, o outro pegou pela virilha, porque quando a mulher começou a tirar mesmo, ele pegou ela. Só que conseguiu pegar 2 tiros, um no braço, outro na virilha, e ele ficou um tempo sem tocar, e ele tocava lá no Avenida Clube com o Roberto Galhardo. Um dos trompetes que foi fazer lá foi o Capitão, fazendo lugar dele. Tinha um trompetista que tinha apelido de Cadeado, ele não falava. Aloysio Lavinas, o nome dele, era um bom músico. Cara inteligente, sabia inglês, mas era muito fechadão. Ele foi do exército, sabe? E o Capitão ia lá, tocou um tempo lá, no lugar do Leonardo. O Leonardo ficou uns 2 meses sem poder tocar trompete por causa desse negócio aí. E acabou a mulher tendo que mudar de lá, foi um rolo danado, mas a mulher ia matá-lo. Se ele não tivesse uma certa prática de segurar ela lá, matado ele ali. Ia matar. Matava mesmo. E ela teve que mudar de lá, porque quando chegou a polícia, o filho dela, que era um moleque pequeno, estava com o revólver. Ô, louco. Ô, menino, o que você está fazendo com essa arma aí? Não, é que a minha mãe mandou ficar com essa arma aqui, que se eu ver o senhor Leonardo aí para mim matar ele. Eita. A mulher era ruim. Assim, não sei o que ela falou pro menino, que o menino estava com essa incumbência. Aí a polícia tomou a arma, eu sei que deu um rolo danado. Vixe. E ela teve que sair de lá, dessa casa. Mas aí, anos 70, 80, o que rolou nos anos 80 aí? Quais lugares você tocou? Então, anos 80,
Eu tocava nessas bandas aí com o Eli, tocava na orquestra do Vadinho, com o Roberto também. E tinha um pessoal que, de repente, formava uma banda, sabe? Uhum. Conforme eu falei do Lula, ele tinha bastante repertório. Então, às vezes, o Vadinho falava assim, ô Lula, eu peguei um trabalho em tal lugar, assim, só que eu vou levar 2 trompetes só, e 2 trombones, e 4 sax, ou 3 sax. Aí ele pegava o repertório e tirava aquelas partes que não ia ser usada, levava o repertório, ele ganhava um pouco mais para levar o repertório. E aí ia eu e ele fazer o trabalho do Vadinho, aí fazia trabalho com esse Vadinho, irmão do Sandro, e tinha outras pessoas que às vezes cismavam de montar uma banda, e aí falava com quem tinha repertório, o cara levava o repertório e chamava os músicos. Ô, tem um trabalho em tal lugar assim, dá para você ir comigo? Ah, dá. Quem é que tá? Ah, tá o Lula, tá o Cilinho, que era um amigo lá da família do Júnior, e você, se você puder ir, e a gente sempre ia fazer esses trabalhos. Eu fui indo, aí entrou na década de 80, aí no começo da década de 80, que eu estava tramitando entre conjunto instrumental e revezamos várias vezes com o Ray Conniff. Uhum. Eu fiz amizade com o primeiro trompete dele, John Best, porque toda vez que ele vinha, a gente revezava. Na maioria das vezes, quem regimentava era o Butina. Uhum. E o ensaio da orquestra era lá no Paulistano. E o grupo que eu tocava, quem fazia programação lá do Paulistano era essa firma, que era a dona do grupo que eu tocava. Então ficava um pedaço do palco lá para o nosso grupo e o restante para a orquestra do Ray Conniff. E aí o Ray Conniff no começo trazia o coral, trazia primeiro trompete, trazia o baterista, primeiro alto, primeiro trombone. Aí depois que ele viu que o pessoal daqui dava conta, ele começou a trazer só o primeiro alto e o primeiro trompete. O resto ele pegava tudo aqui. O Azevedo fez com ele o primeiro trombone, o Bill era o primeiro trombone dele, os trombonistas eram o Bill, o Azevedo fez uma temporada ou 2, era o Bill, o Arlindo, o Firmo, essa turma toda ele trazia de lá. E o coral, pianista, tudo ele pegava aqui. E a gente revezava. Eu cheguei a ver várias vezes, né, que ele veio, tipo assim, uns 4, 5 anos seguidos, a gente estava sempre ali. Uhum. Uma vez me puseram numa fogueira lá, porque o pessoal estava lá para tocar, chegar na hora do show, e tinha uma música que o Billy Butterfield gravou com o Ray Conniff, eu tocava isso. Uhum. E o cara me põe para tocar aquilo lá. Com o Ray Conniff. Não, tocar no grupo. Ah, no grupo? No grupo, mas os caras ouvindo lá, o que esse bicão tá fazendo? Bicho, era um negócio complicado. E aí eu fiz amizade com o John Best, inclusive eu mandei uma carta para ele, que eu sabia que a orquestra vinha para cá, para ver se podia trazer um bocal para mim. Uhum. Só que quando a carta chegou lá, eles já tinham vindo. Aí a esposa dele mandou a carta para ele aqui. Aí o Edson, que tocava guitarra, que tocou na Mantiqueira, falava inglês, aí ajudou lá na conversa. Aí ele me explicou que não teve tempo de ver, porque ele já tinha saído, e aí a carta chegou lá, a esposa dele mandou para cá. Mas a gente sempre conversava nessas vindas deles aí. Aí o que acontece? Já estava começando a década de 80, e eu tinha ido em 89 para o Canadá. Fui tocar lá. Fiz um carnaval aqui, a loucura. Fiz um carnaval aqui em 89, foi 89, já estava entrando na 90.
Quando começou a década de 80, voltando, começou a década de 80, eu fui tocar com Azevedo lá no Avenida Clube, lá na... Como é que chama aquela rua lá que eu esqueci agora? Aí eu fui lá fazer um dia pro Naor, que o Naor que tocava lá. Aí quando deu intervalo, fomos tomar café lá numa padaria, não sei o que era. O Azevedo me convidou para ficar. Porque... Aí falou, Azevedo, eu vim aqui no lugar do Naor e não vai ter problema. Não, deixa comigo. Eu que sou o responsável aí e eu tô vendo que você vai dar certo com a gente aí. Fica aí. Só que eu não fui lá para fazer primeiro, mas aí me jogaram no primeiro. E o sistema dele, ele veio lá do Rio com um sistema que você estava tocando... Para começar, você chegava antes do trabalho, antes de começar o trabalho, ele te dava uma lista, um negócio assim, tipo um talãozinho de jogo de bicho. Por exemplo, de 0 a 99, ou de 0 a 100, Fox. Aí vinha lá, 01, 05, 0 não sei o que lá. Você ia pegando da pasta e colocando na ordem. Aí 100 e não sei o que, era tchá-tchá-tchá, ia até o 200. Aí, pondo ali. Ele escolhia o repertório. E aí juntava, aí fazia aquele maço assim, ó, e aí só ia virando. Aí quando tava no acorde final, aí ele contava e você tinha que atacar a outra já. Quando eu comecei a fazer os bailes lá na década, quando eu tinha 15 para 16 anos, já era esse conceito, porque o Azevedo já tinha dirigido a banda lá do Carinhoso. Ele tinha então tinha a numeração, chegava, montava aqueles primeiros 40 minutos, virava um negócio enorme. Era isso. E o primeiro trompete era complicado. Quando chegava a época de mandar alguém lá, o pessoal não queria ir, porque era pesado pra caramba o negócio. E foi aonde eu tô falando que eu peguei uma boa resistência com o Tião, porque lá na aula a gente não estudava agudo. Quando tinha que fazer alguma coisa no agudo, até ele falava, você é covarde, rapaz, você é covarde, porque eu tinha receio de tocar agudo. Receio de acabar com a embocadura, porque o som era bom, o som era colocado, bonito. Só que aí quando chegou lá, aí você vê um dó 5, será que vai sair isso aqui? Mas você tá ali com o negócio, você tá com o abacaxi ali, você tem que se virar. Aí chegava na hora, saía. Mas um teste... Para você, assim, um bom primeiro trompete, qual é uma extensão que o cara tem que ter? Segura. Na época lá, falando assim do instrumento, o repertório do Azevedo tinha até um Fá, do trompete, né? Tocando. Fá 5. E às vezes a gente tocava um Sol... Às vezes, quando a gente queria fazer graça, eu chegava até um Dó 6. Mas aí eu falava, pode escrever? Não, isso aqui é só... Só de vez em quando. Teve uma época que tocou lá, eu e o Têniso, e o Branco, esse pessoal, mas um teste de fogo que eu tive foi o seguinte. Agora, recentemente, terminou uma festa da colônia japonesa, e eu fui tocar numa festa dessa, num festival deles, que eles ensaiavam ali na rua São Joaquim, era um maestro que tocava piano, e o irmão do Maguinho, o Nilson, que tocava bateria, que ajudava o maestro a regimentar lá. E aí o bateria era esse que toca com o Roberto Carlos. E aí fomos tocar nesse festival de japonês. Nesse dia, sabe quantas músicas eu toquei? 200. Ô, louco. 200 músicas japonesas. Aí o cara fala, não, mas esse cara tá exagerando. Não é. Por exemplo, vinha gente de todo lado, de Mato Grosso, de interior de São Paulo, e não sei da onde, não sei mais da onde. Aí tocou 30 músicas. Aí, não sei como que era o jeito deles lá, que eles ficavam mais ou menos selecionadas, 5, 6 daquela música. Eu sei que a gente repetia várias vezes, depois ia ver nessa peneirada qual que ia ficar e não sei o quê. Para você ter uma ideia, a gente começou tipo 9 horas da manhã. Quando chegou uma certa hora, tipo 14 horas,
tinha 2 violinos que estavam tocando, os violinos falaram, a gente tem que dar uma saidinha rápido, mas já já a gente volta. O japonês está esperando esses caras até hoje, porque eles não voltaram. E eu toquei, o Lambari estava nessa, 200 músicas. E eu tinha que ir lá para o Azevedo, porque eu não sabia que aquele negócio, aquela festa ia durar tanto. Eu não sabia. Falei, não, começou 9 horas da manhã, exageradamente lá para as 18 horas, que ia acabar. Aí eu saí correndo, fui lá para o Azevedo, e aí vai virar, vai montar aquele calhamaço. Falei, hoje eu vou morrer aqui. Aí nessa época tocava o Branco, eu, o Branco, o Edilson e o Marcelo, que é dirigente lá da... Marcelo Lopes. Marcelo Lopes. Só que o Edilson e o Marcelo tocavam muito casamento, e chegavam no final de semana, às vezes ficavam cansados e começavam a mandar gente lá. Só que aí acertava um cara, aquele cara de repente mandava um outro, aquele outro mandava um outro, e de repente chegava um cara, alguém que mal sabia segurar o instrumento. Aí nesse dia apareceu uma moça lá, que um dos meninos aí, não sei se foi o Edilson ou o Marcelo, mandou não sei quem, não era maldade deles, mas aí era aquele negócio de ir o substituto do substituto. Um chama outro vai passando de mão em mão. Eu falei, é hoje que eu vou morrer aqui. Porque, pô, já tinha tocado tudo aqui, não deu tempo nem de jantar. Eu não tinha nem com quem revezar, né? Não tinha. Aí tinha... Eu me lembro que tinha uma seleção do Mantini, que o Roberto fez, e era solo de trombone. E você tinha que tocar tudo aquilo de primeiro trompete, e lá embaixo tinha um tutti, que era um ré. Mas, de repente, você tem que tocar um ré, mas dependendo do jeito que ele está escrito ali, ou do tempo que você tem que segurar, aquilo corresponde a... né? Eu falei... Aí quando chegou na hora que ele estava tocando isso, já era tipo umas 3h30 da manhã. Aí eu pensei comigo, não, agora ou eu toco essa nota, ou toco esse arranjo, ou então eu vou cair para trás aqui. Saiu. Porque você tocando um repertório, isso é experiência própria, você tocando um repertório, você sabe a hora que você tem que se esforçar um pouco mais. Quando você percebe que está se esforçando, você fala, peraí, deixa eu tirar o pé um pouco. Sim. É igual o bom motorista, né? Ele está na estrada e de repente o carro começa a embalar. Não, peraí, não vou deixar esse carro ir porque você senão vai dar problema. Aí estava tocando e aí fala, deixa eu segurar. E tinha o gás para tocar a noite toda e fazer o repertório. Porque ele tirava das gravações e não queria saber. Aí eram os Cobra lá que gravou e aí ele queria que a gente tocasse aqui. E graças a Deus deu certo, né? Aí quando foi em 89 que eu fui lá para o Canadá, já estavam as conversas para formar a Jazz Sinfônica, né? E aí em 1989 você foi para o Canadá tocar e aí já começou as conversas aí para formar a Jazz Sinfônica. Isso. Estavam as conversas e tinha um pessoal que tocava lá na Avenida comigo, que era o Edilson e o Marcelo, e tem o Edivaldo, não sei se você conhece. O Edivaldo, conhece? Então, o Edivaldo ia lá também, às vezes o Edivaldo ia no lugar do Edilson, ou às vezes no lugar do Marcelo, e falou, Elião, chama Elião, você tem que ir lá, vai começar os testes aí, vai lá. Não tem bagagem para esse negócio, não. O pessoal punha uma certa fé aqui, inclusive o Marcelo um dia chegou lá com aquele solo dos Choros 10 de Villa-Lobos. Sim. Falou, você tem que tocar isso aqui, ó. Falei, que isso, Marcelo? Não, eu não tenho. Não, você vai tocar, mas sei lá, ele me deu aquilo para mim, mas eu nunca cheguei nem a experimentar. Aí, nessa época o Marcelo já estava na USESP? Ou não? Não. Mas estava chegando por ali, assim, porque o Marcelo é um cara muito crânio. Ele deve ter umas 3 ou 4 faculdades. Mas não é coisa assim de... Ele é FGV e não sei mais o quê. Ele é cara... Inclusive roubaram o trompete dele uma época
e quem achou foi eu. Uhum. Deu um rolo danado, um trompete em dó. E eu descobri esse trompete. Falei, ô Marcelo, tem um rapaz vendendo aqui numa loja, aqui na Zona Sul, um trompete Bach em dó. Ele falou, olha direito lá, de repente é o meu trompete que roubaram. E não é que era mesmo. Caramba. Quem trouxe esse trompete foi o Joel Pereira. Mas o Marcelo, ele estudava com esse pessoal aí, com o Gilberto, esse pessoal aí. E eu descobri esse trompete lá, deu um rolo danado. Aí tivemos que ir na polícia e tudo, porque o cara não queria entregar. Uhum. Mas o Marcelo provou que o instrumento era dele. E aí eu fiz essa viagem lá para Toronto. E aí ainda não tinha feito os testes, né? Quando começou o ano 90, aí teve os testes. E a gente já ia para começar a ensaiar. Mas eu fui ainda no começo de 90, outra vez para o Canadá. Aí fui para Toronto, e de lá nós tivemos que ir numa outra cidade que está morando a filha do Naor agora, Vancouver. Fomos tocar lá também, que teve um empresário que gostou e levou nós para lá. Aí eu voltei, aí foi aonde estavam os testes. Aí nesse teste, o líder lá do naipe, que era o Paiolete, eles foram examinar para poder completar o naipe. Aí o Mané passou, o primeiro, aí foi o Naor e o Júnior, não sei qual a ordem, e eu fiquei como primeiro suplente. Mas o Mané estava fazendo show com a dupla caipira aí, se não me engano era Milionário e José Rico. Uhum. Tinha aquele cara que cantava bem, sim. o Zé Rico, o cara cantava muito. E quando foi para atacar, para começar os ensaios, o Mané falou com o Paiolete, ô Paiolete, eu acho que eu não vou atacar não, eu não vou poder atacar porque os caras estão tendo bastante trabalho e eu vou continuar, porque era um negócio assim sério, não? Porque esses trabalhos assim, por exemplo, a Orquestra Jazz Sinfônica, o ZESP, o Teatro Municipal, está tudo na mão de político. Entendeu? E eu não tenho receio de falar que essa raça não presta. Se alguém cisma ali com não sei o que, corta e acabou a história. Aí o Mané agiu certo, não é porque eu peguei o lugar, mas ele agiu certo. Ele não ia deixar o certo pelo duvidoso. Aí o Paiolete me ligou, falou, ô Hélio, o Manezinho não vai atacar. E o primeiro suplente é você. Você quer? Você se interessa? Eu falei, quero. Aí foi aonde começamos. Fundamos a orquestra, né? O Paiolete, o Júnior, o Naor e eu. Aí fomos. Depois que estavam acho que uns 18 anos já de naipe lá, o Paiolete, a família acho que começou a pegar no pé dele para ele parar, né? Porque... Tá morando mais longe, né? Morando em Atibaia. Cheguei lá, tinha uma casa em Atibaia. E final de semana eles iam para lá, para Atibaia. E tinha que tocar aqui na Jazz, e ele aí tinha que pegar o carro para ir para lá à noite. Uhum. E ele era inseguro, porque um dia até, não sei o que houve, que ele acabou caindo dentro de uma favela lá. Caramba. Num desses caminhos aí na Zona Norte, eu não sei o que houve lá. Quando ele percebeu, ele estava entrando numa favela. Ele chegou lá na orquestra assim, ó, de medo. Porque você está andando assim, de repente você entra num negócio que você olha para lá e para cá. Às vezes não sai, né? Ô tio, aonde o senhor vai? Aí, complicou. Chegou tremendo lá igual. Aí a família começou a pegar no pé dele. Para ele parar, ele parou. Aí alugou o apartamento dele na Vila Olímpia, que eu cheguei lá também. Ele tinha uma casa no Brooklyn.
Essa casa eu não conheci, não. Ele alugou a casa, alugou o apartamento na Vila Olímpia e foi definitivamente lá para Atibaia. E aí, isso aí já tinha uns 18 anos, mais ou menos, Da orquestra. da jazz. Aí fizeram testes, entrou o Daniel, né? No lugar do Paioletti. No lugar do Paioletti. Aí o Naor já fazia primeiro, porque o Paioletti ele começou a sentir assim, que tava querendo mesmo parar, que a família vivia pegando no pé, né? O filho formado, a filha também, tudo. A família... Aí foi passando o primeiro trompete pro Naor, e o Naor foi tocando. E aí quando ele parou, o Naor ficou no primeiro trompete. Na época, quando a gente tocava, às vezes o Naor tocava um pouco de primeiro, o Júnior também fazia um pouco, tinha um revezamento lá. E eu que ficava só no quarto trompete, raramente aparecia. Porque uma vez teve um tributo a Estanqueto, que o Maurício e o Carlos Alberto deram a ideia para o maestro lá, eu não lembro que ano foi isso. O Paioletti já não estava. Para fazer um tributo, uma homenagem ao Estanqueto. Aí mandaram vir os arranjos originais de lá. Uhum. Daquele disco, eu tenho CD, eu não me lembro o nome do disco agora. Só que veio tudo pesado, né? Aquela banda do Estanqueto, segundo o Marguinho me falou, ele excursionava, ele formava um naipe dos caras fortes lá para excursionar. Quando terminava a temporada, os caras rachavam fora. Aí tinha que fazer outro naipe, porque era pesado o negócio. Aí nessa época fizemos uma homenagem, foi um negócio bacana, porque veio o pessoal fretar o ônibus dos interior por aí, e os caras com os discos vinil na mão pedindo autógrafo para os músicos. Aquele pessoal que manja de negócio, Sim, sim. de música, de jazz e essas coisas. Os caras vieram, não foi um ônibus só, não. Devia ter uns 2 ou 3 ônibus. E aquele pessoal com aqueles bolachão lá. E o pessoal dando entrevista. Convocaram o Edmundo, pai da G, o Carlos Alberto, o tio Daniel, um pessoal para dar entrevista, falar sobre isso aí e tudo. E nessa época, então, aí eu andei revezando com eles, né? Porque não dava para um só fazer primeiro. É muito pesada, né? Aí o Júnior fazia algumas, eu fazia algumas, o Naor fazia, e fizemos a homenagem para o Amel, ficou legal. Mas é tudo arranjo original, pesadão. E fomos indo aí. Quanto tempo você ficou na jazz? Você aposentou agora? Eu saí agora. 25 anos. 35. 35, na verdade, 90. Né? Começou em 90, né? Agora, quando teve as férias de meado de dezembro de 24 para o início de 25, pegou uma parte do mês de janeiro, aí eu conversei com uma colega lá, que eu já estava um pouco cansado, problema de saúde. Chega uma hora que o equilíbrio compromete, sabe? Sim. Aí o tendão de Aquiles aqui começou a encher o saco. Você vai atravessar uma rua e se ele doer, você está arriscado a ser atropelado, porque você perde a firmeza. Aí para subir no palco, era aquele negócio que você capengando, tem que subir com o instrumento. Você vai tocar, por exemplo, na Sala São Paulo. Aí eles montam os metais em linha, lá atrás, na parte mais alta. Aí tuba, 4 trombones, trompetes, para depois chegar lá na bateria, na percussão. Sim, sim. Aí você tem que entrar lá na ponta com o instrumento e passando pelos... E o equilíbrio comprometia, sabe? Quer saber de uma coisa? Já deu. Já deu. Aí eu conversei com o diretor, porque eu conversei com uma colega lá que estava parando, e eu falei, ô Lúcio, eu estou também pensando em dar uma parada, porque a saúde já não está ajudando muito, e eu estou pensando em conversar lá com o diretor e dar uma parada. Só que tinha já uns caras parando, e ela era uma delas também, que parou. E ela acabou falando lá.
Aí o Guga, que é o diretor, falou, chegou para nós aqui que você está com intenção de parar, porque eu já tinha trabalhado com ele. Uhum. Primeiro musical que teve aqui, que foi o Vitor Vitória, Uhum. quem passou no teste lá para tocar era o Paulo Batista, né? Uhum. Paulinho Batista e um rapaz do interior, que eu esqueci o nome. Rogério? Não. O Rogério revezava comigo. Eu tinha que tocar na jazz, Uhum. e quando não dava, aí o Rogério ia. Mas tinha um rapaz, acho que de Botucatu, esqueci o nome dele agora, hein, que passou de segundo. Aí eles deram aquela reduzida, né? Sim. Conforme eles sempre fazem, hein? E aí começaram a exigir bastante coisa, aí o Paulinho falou que não ia atacar, não dá para atacar. Aí tinha uma moça que ela passou a ser esposa do Edson, guitarra, a Maíra, parece que era uma das que ajudou a regimentar, ligou para mim e falou, você não quer fazer um musical assim, 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 assado? Falei, bom, aí fui. E o diretor musical lá era o Guga e o Miguel Briamonte, né? O Miguel Briamonte tomava conta Sim. da orquestra e tocava o piano. E eu conheci o Guga lá, o Luiz Gustavo Petri, né? E aí ele me ligou falando, tô sabendo, chegou pra gente isso aí. Aí marcamos um encontro, porque lá na orquestra, eu já ia falar com ele lá no final de 24. Mas é aquela loucura, você começa a conversar, chega alguém, corta o papo. Aí quando você recomeça, chega um outro. Aí marcamos um encontro aqui no metrô, Jabaquara. Fomos tomar uma água lá. Ficamos um bom tempo conversando. Aí ele perguntou várias vezes, mas é isso mesmo que você quer? É, maestro. Aí ele falou, então eu vou conversar com eles lá e da minha parte, tudo bem, então, já que você quer. Agora, quanto à parte monetária, essas coisas, aí já é lá com eles. Aí eu não posso interferir em nada. Mas o pessoal foi muito legal comigo, por exemplo. Porque quando teve a pandemia, eu fiquei 2 anos sem tocar uma nota lá. Caramba. E eles pagando. Chegar a época, a gente ficava assim, até com vergonha de receber. Porque não está trabalhando. E eu tenho um casal de filhos, né? O meu filho é o mais velho, mas não tem filho, não me deu neto. E a minha filha, que é 4 anos mais nova, quando eu estou com 78 agora, 4 anos, não, 5 anos e pouco antes dessa idade minha agora, na pandemia, a minha filha veio com a notícia, eu ia ser avô, único neto. Aí, quando começou a fazer alguma coisa lá na jazz, era só as cordas e a percussão, quem podia tocar de máscara, cordas e tudo, aí punha a máscara e gravava, né? E aí, uma época, foram fazer alguma coisa com parte dos metais. Mas aí mandaram a gente ir lá no Departamento Médico da Cultura, os caras mais velhos, né? Aí foi o Irã, trombone, não me lembro quem mais que foi, mas os caras mais velhos foi lá. Aí o médico não deixou. Falou, não, você vai para cá, você fica quieto lá. E eu já tinha tido a notícia que eu ia ser avô. Falei, tudo bem. Então, já que ele está querendo que eu fique quieto, eu vou ficar quieto mesmo para essa pandemia não me levar, que eu quero pelo menos conhecer o meu neto, né? Claro. Aí, graças a Deus, correu tudo bem, mas ficando mais de 2 anos recebendo, eles foram muito corretos. Aí, com esse desligamento, eu já estava aposentado, fiquei 14 anos tocando depois que me aposentei. Aí fui lá, eles pagaram tudo direitinho, acertaram tudo, não tenho o que reclamar. Aí foi em meados de fevereiro, agora de 25, que deu baixa na carteira. E parece, até pouco tempo eu conversei com o Sidmar,
Parece que ainda não colocaram o outro, ainda não fizeram teste. Porque parou várias pessoas lá, né? Uhum. Parou o Gerson, saxofone, irmão do Júnior, parou eu, parou o Marcelo, de piano, teve contrabaixo que parou. Tá tendo uma troca de safras agora. Porque o pessoal arruma trabalhos, outros trabalhos para ganhar um pouco mais, né? Com mais estabilidade, aí eles vão. A vida segue. A vida segue. Tem gente que passou, parece que na Orquestra de Campinas, e aí parece que não bateu bem o horário, porque já estava com outros trabalhos por aqui. Eu sei que tem várias vagas lá que parece que ainda não foram preenchidas ainda. Entendi. Tem. E ao todo, quanto tempo de carreira? Tem bastante tempo. Quando eu comecei a tocar mesmo. Tá com uns 20 anos aí? Que 20 anos? Muito mais. Eu vim para cá em 64, 11 de janeiro de 64, conforme eu falei. Já tem 61 anos que eu estou em São Paulo. Quando foi em outubro de 71, foi que eu comecei mesmo. Eu já tinha tido essa estreia com o Tião aí na Vila Mariana. Aí que eu comecei mesmo a tocar, né? Nos grupos por aí, nos conjuntinhos. E antes de 79, de eu ir nesse festival lá para Campos do Jordão, apareceu uma viagem de navio, que eu fiquei quase um mês tocando no navio também. Uhum. Fiz bastante muita trabalho, coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Então, se você somar, sobrevivendo de música, né? De 71 para cá, dá mais de 50 anos, mais de 50 anos de trompete. 71, 81, 91, 2011, 2021, sei lá, dá um tempão. Eu acho que eu perdi uma década aí, não sei. E quando eu me casei, eu já tocava trompete. O meu filho tem 40 vai fazer 45 em dezembro agora. Não, dá mais de 50 anos. Dá mais de 50 anos. Pra caramba, tem tempo. Uma época... Porque eu e o Mané, como a gente é contemporâneo, o Mané, por exemplo, uma época o Roberto Sion montou uma banda e o Mané era o primeiro trompete. Quando o Mané falou assim, Hélio, eu vou parar lá, você quer ir? Eu fui no lugar dele. Aí, uma época ele tocava no Osmar Milani, fazia uns bailes lá com o Osmar Milani. Hélio, dá para você fazer um baile para mim lá com o Osmar, que ele tinha bastante casamento, né? E eu ia. No Mazuca eu fui no lugar dele também, que ele tocou uma época no Mazuca. Quando ele parou, eu fui. Aí eu tocava num grupo lá desse escritório lá da Rearte, que vendia um monte de gente, artistas e tudo. Inclusive a programação do Clube Paulistano era eles que faziam. Por isso que a gente fazia esses revezamentos com o Ray Conniff. Porque o Ray Conniff tinha um acerto do Poladian com eles, e a gente ia tocar o baile, a festa, e o Ray Conniff fazia o show, né? E então a gente tinha esse revezamento lá, e eu tocava nas bandas por aí, tocava com o Clóvis Eli, com esse negócio, e tocava na jazz, né? Onde eu já fazia, na década de 90, quando começou a jazz, aí era esse problema, né, que eu fazia o primeiro trompete, e aí o Azevedo chegou ao ponto de falar, não, vamos fazer o seguinte, quando você não puder vir, você me fala que eu vou me virar aqui, vou ver quem pode vir. Aí chegou aí o Buda, alguma vez, o Júnior tocou uma época lá também, nessa época aí, o Júnior tocava no Maxud, né? Quando tinha uma folga, aí passava lá, dava uma canja, era o único que o Azevedo deixava da canja de primeiro trompete, era o Júnior. Porque teve outros colegas aí que chegavam lá, ô Azevedo, o fulano quer dar uma canja aqui pra... Não, ele já falava assim, não, tá bom, você viu que é ele que não quer, né? Aí ficou por aí nesses... Mas é muita história, né, Hélio? Tem bastante coisa, tem muita coisa. Mas maravilha. Falou, Brunão. Obrigado pela presença.
Obrigado, eu. Passamos essa tarde aí conversamos um pouco antes também. Conversamos um pouco antes. É isso aí. E agora rumo Minas Gerais. Rumo Minas Gerais. As malas já estão prontas. É isso aí. Eu tenho uma casa lá, vou ficar um tempo por lá, né? Porque aqui em São Paulo tá bem complicado, né? Tá perigoso. Tá ruim, tá. É bom descansar também um pouco lá, né? Os caras veem o cara coroa assim, velho, e já fala. Você não pode nem atender um celular na rua, porque. Tá perigoso. E aí eu falei, deixa eu ficar um pouco lá e vamos ver o que dá, né? Lá eu vou continuar mexendo com música, sabe? Uhum. Já tem um pessoal que tem um grupinho, coisa e tal, o cara. Qual que é a cidade? São Lourenço. Aí, ó, pra quem é de São Lourenço. São Lourenço, sul de Minas. Aula de trompete, onde tem água mineral. Conversar sobre música. Aí, ó. Então tem uma banda lá que eu posso dar uma ajuda para eles, não tocar na banda, mas dar uma ajuda. Uhum. E eu já falei com um amigo meu que ele é escrivão lá, para a gente montar um curso de teoria e solfejo, né? Uhum. Porque eu fiz o curso aqui, na época estudei lá na escola municipal, fiz o curso completo lá, então vou montar esse curso de teoria, solfejo com o pessoal lá, e trompete, quem quiser, aí já a gente conversa, ou a pessoa vai em casa, ou eu vou na casa da pessoa e a gente vai tocando o barco. Maravilha. É isso aí, Hélio. Alô, Brunão, ouve aquele negócio lá. Vou ouvir. Você vai gostar.